Havia tempo desde que os meus olhos contemplaram água de mar tão cristalina. Como nunca antes, as algas marinhas e os minúsculos peixes brincalhões não causavam-me qualquer incômodo. As gordas cobras do mar dormiam com a maresia, enroladas em si mesmas, enquanto eu me banhava em sal e sol. Ainda que uma delas, não tão calma assim, me fez sair da água de sal para ir procurar sabe-se lá o quê, intuitivamente, nas águas doces do porto. A cidade-casa estava bela e velha e misteriosa como sempre, e cada riacho e buraco cheio d'água me fazia querer entrar e explorar, encontrar o que eu nem sabia que estava à procura. Todos os córregos e rios e fozes correram a tarde inteira, até que a lua cheia e o próprio Douro levaram-me àquela casa. Era baixa e larga, vermelho sangue, vinho doce noviço. Parecia ter olhos cheios de cílios amarelos, como se o arquiteto tivesse criado um ritual de homenagem a um devaneio à la Lewis Carroll. Estava silenciosa e localizada redondamente em meio a um jardim na esquina de uma das velhas ruas tripeiras. E tinha nela qualquer coisa demasiado atraente para que eu a ignorasse. Precisei, portanto, nela entrar. Aquele jardim empoeirado detinha qualquer aura mágica, e pequeninas fotos desbotadas de entes de alguém. Samambaias, cornucópias, estrelíceas, plantas de todas as espécies, candeeiros de óleo apagados, anões de jardim e velas. Velas, acesas e pingando em centenas. Havia um banco de madeira em que sentei-me, descalçando os pés dos mocassins verde-musgo, e entrei em minha própria mente por um momento ou dois. Não sei ao certo quanto tempo se passou naquela atraente atmosfera nebulosa de jardim secreto. Tudo era silêncio e vazio, e eu sentiria medo, não fosse o meu coração extremamente em paz naquele lugar. De repente atinei para um fato. Era provável que alguém morasse ali. De outra maneira, não poderiam estar todas aquelas centenas de velas acesas cuidadosamente em cidade vendaval. E foi aí que ela apareceu, com os cabelos ondulados acastanhados, cortados na altura dos ombros, um cardigan creme e seus 80 e poucos anos. Andava devagar e inspirava calmaria. Sentou-se ao meu lado e falou-me de céu e terra, inferno e paraíso e os quatro elementos naturais, segurando sem preocupação uma das velas que pingava cera quente em seus dedos enrugados. Estranhamente, aquilo também não me desesperava em nada. Era tudo uma paz que engolia tudo. Estivemos eu a ouvir e ela a contar a sua experiência vital que me era extremamente enriquecedora, pelo que apenas estive atenta em meus ouvidos para observar tudo o que ela ensinava. Como uma vozinha amável de nome Isabel, por horas a fio, até que por toda a madrugada. E no primeiro despontar do crepúsculo, apercebi-me de uma luz sintética que não era como a calmaria das velas que ainda queimavam os montes ao nosso redor. Eram em vez disso as lanternas de um carro vintage verde musgo como os meus sapatos, que iluminavam diretamente o meu rosto, como acusações transparentes. Levantei-me de súbito e atravessei o jardim e o portão da propriedade, em direção ao carro parado e acusador. Olá? Dirigi-me ao homem por trás da vidraça. Que fazes com essas luzes em tal altura da manhã que mal teve tempo de acordar? O que estás a fazer? O homem perguntou. Essa é a minha casa. Por que você esteve aí dentro durante toda a noite? Ele continuou, até enrugar sobre os óculos de grau. Te vejo aí, sentada, falando sozinha por entre as plantas por horas e horas, e penso que és insana ou coisa do tipo.
Então esperei para ver o resultado da tua doida aventura em minha propriedade. A resposta do homem me deixou alarmada. Não é sua nada. É a casa da senhora com quem estive a falar por toda a noite. Ela me contou sobre tudo e essa casa é dela. Veja! Eu apontei para o banco em que antes sentei-me com Isabel, e não havia ninguém, e nem sinal das luzes das velas que encheram o jardim momentos antes. Quem? Não há senhora alguma e nunca houve. Estás tu a falar só e com uma vela pingarceira quente em tuas mãos. És nova e louca. Vá embora e não retorne jamais à casa que não pertence a ti, nem a mulher alguma. Ele disse e entrou em casa, abrindo o portão com a chave que retirou do bolso. Guardou o carro na garagem e eu assisti tudo, estupefata. Meus mocassins verde musgo apertavam os meus pés cansados. Eu tinha as roupas úmidas e percebi pingos secos de cera de abelha grudados em minhas mãos. Antes de ir embora, lancei um último olhar à janela da casa peculiar. Isabel acenava para mim, sorrindo. Pisquei, e já não havia ninguém. Afastei-me assim, as mãos queimadas e a mente em devaneio, e nunca retornei.